Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática. Enfim, começando o nosso conteúdo de equações. Conteúdo mais delicioso da matemática, o melhor conteúdo da matemática, especialmente quando a gente chegar ali no segundo grau, que possivelmente não vai ser esse ano, a gente deve introduzir um pouquinho o conteúdo de equação do segundo grau esse ano, mas o bom mesmo, o gostoso, só vai vir o ano que vem, tá bom? Enfim, estamos já na reta final do campeonato, né? Estamos já no finalzinho da nossa unidade, no final do nosso ano letivo. Segurem mais um pouco, aguentem mais um pouco, né? Prestem atenção nesse conteúdo porque ele é fundamental para os próximos anos, incluindo o ensino médio, tá bom? Então, bora lá. É um conteúdo que inicialmente, principalmente na aula de hoje, talvez vocês imaginem que seja um complexo, mas à medida que a aula for passando, à medida que a gente for gravando mais videoaulas, vocês vão perceber que vai ficando mais tranquilo, tá bom? A gente vai dando algumas dicas de resolução durante as aulas e inicialmente a gente precisa mostrar o conceito. E aí, o conceito, ele, de fato, ele é mais complexo, tá bom? Mas bora lá. Inicio o conteúdo de equações com uma pequena historinha aqui, ó. Será que existe uma fórmula para descobrir a altura que alguém terá na fase adulta? E aí, o que vocês acham? Bora lá. Muitas pessoas já se perguntaram isso, inclusive o médico inglês James M. Turner, que na década de 1960, ali mais ou menos no ano que Rose nasceu, né, pensou ter encontrado uma maneira científica de calcular a altura que um bebê atingiria quando adulto. Mais tarde, após vários estudos, o próprio médico e outros pesquisadores chegaram à conclusão de que esse cálculo não era preciso e confiável. Então já está basicamente respondendo essa pergunta aqui de cima, aqui nesse último trecho, certo? Observe as fórmulas criadas. Para um bebê do sexo masculino, é bom que vocês tentem fazer isso depois, tá bom? Façam essa comparação aí com a família de vocês, vê a altura do pai, a altura da mãe, né? E comparem com a de vocês. Né? Tudo bem que vocês são crianças ainda, né? Mas quando vocês chegarem na fase adulta, vocês já vão ter uma noção mais ou menos se vai bater ou não esse cálculo. Então perceba aqui, para um bebê do sexo masculino, você tinha que A é igual a P mais M sobre 2 mais 6,5, aonde o nosso A é a altura, né, em centímetro, o nosso P, a altura do pai, e o nosso M, que aqui no livro está marcando A, mais um dos erros, né, dos tantos erros do livro, aqui é M, tá bom? E o nosso M seria a altura da mãe. P de pai, M de mãe, ok? Também em centímetros. Então, no sexo masculino, você teria esse cálculo aqui. E um bebê do sexo feminino seria P mais M sobre 2 menos 6,5. Perceba que são bem parecidos, a única diferença aqui é o mais aqui e o menos para o sexo feminino. Né? Depois vocês fazem um teste para ver se dá certo e conversa com a Ana qual é a lógica que com essa equaçãozinha aqui pode ter para descobrir a altura na fase adulta, tá bom? Aí a pergunta final é: será que os únicos fatores determinantes da altura de uma pessoa são a altura de seu pai e de sua mãe? Acho que não, né? Mas é uma boa pergunta, um bom questionamento para vocês discutirem na aula de ciências, tá bom? Então bora lá, continuando. A gente trouxe esse exemplo anterior para vocês compreenderem, já que tem uma equaçãozinha ali, tá bom? Ao longo da aula a gente vai conceituar a equação, tá bom? Mas vamos iniciar aqui com mais uma historinha aqui, com mais um exemplo, certo? Equação literal do primeiro grau. Na marcenaria de Joaquim, são feitas mesas com comprimento variável 2x. Ó, o comprimento é esse aqui, ó, 2x, centímetros. Entre duas das partes do tampo com o mesmo comprimento, pode ser colocada uma tábua, que é exatamente essa aqui que ele está preparando, certo? Entre as duas, ó, uma, duas. Que acrescenta ao comprimento das mesas um valor, ó, fixo de A centímetros. Esse valor fixo mede A, tá bom? Então, você percebe que a questão deixa claro que você tem uma variável, ó, x, e um valor fixo que eu estou chamando de A. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque esse conceito de equação literal, vocês vão ver logo à frente, que a gente vai precisar saber o que é variável e o que é fixo. Joaquim recebeu uma encomenda de uma mesa com um comprimento máximo de 240 centímetros. Esse é o total, tá bom? 240 centímetros. Qual deve ser o valor de x para essa mesa? Né? Então, qual é o valor de x? Como a gente viu aqui anteriormente, ó, seria qual o valor do comprimento variável x, ok? Bora lá. Para saber o valor de x, Joaquim precisa resolver uma equação na incógnita x. Então, a equaçãozinha é essa aqui, ó. 2x mais a
igual a 240. Ok? Note que nessa equação, além da incógnita x, há um termo, que ele está chamando de coeficiente, indicado por uma letra A, ao qual chamaremos de parâmetro. Certo? O que é parâmetro, então? Observa só. Você tem um termo que é variável, como eu mostrei aqui anteriormente. Esse aqui é a nossa incógnita, ó, o nosso valor de x, que é aqui a gente precisa descobrir o valor final. Okay? O parâmetro, que como eu falei no slide ali, é esse A. Por que o parâmetro é A e não x? Porque, como eu falei, o x você vai descobrir o valor. O A é um valor fixo. Então, sempre que vocês tiverem nessa questão um valor fixo, né, nessa equação que a gente está chamando de equação literal, sempre que vocês têm um valor que é fixo, esse valor vai ser chamado de, essa letra, né, melhor dizendo, vai ser chamada de parâmetro. Tá bom? Então, aí a gente chega no conceito dessa equação literal. Uma equação do primeiro grau na incógnita x, que apresenta termos ou coeficientes com outras letras, que é o caso do A, né, que a gente está chamando de parâmetros, chama-se equação literal. Okay? Mais alguns exemplos aqui. Você tem x sobre A igual a ax menos 12 menos x. Equação literal com incógnita x mais uma vez e o parâmetro A. Observe que essa equação só faz sentido se A for diferente de zero. Por que A tem que ser diferente de zero? Porque se você colocar o zero aqui, você vai desrespeitar uma regrinha da matemática que fala que nenhum número é divisível por zero. Certo? Isso aqui não existe, você dividir um número por zero. Então, se você colocasse A igual a zero, isso aqui estaria errado. Tá bom? Então, por isso que ele está falando, o A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Certo? Mais uma. Xm menos ax é igual a 2x menos m quadrado. Equação literal também com a incógnita x e agora com os parâmetros a, m. Obviamente que aqui ele já está deixando claro quais são os parâmetros, mas quando você tiver um probleminha, vai mostrar lá também, como a gente mostrou no exemplo anterior, que aquele valor é fixo, tá bom? Então você consegue facilmente identificar quem vai ser parâmetro, né? E quais são os valores que a gente vai chamar de incógnita, que são os valores que a gente vai querer saber no final da equação. Para resolver a equação. Agora, vamos resolver o problema de Joaquim. Suponha que ele use tábuas sobressalentes de 30 centímetros. Esse aqui é o valor de A, que é o valor fixo, tá bom? Então ele está falando que o A é igual a 30 centímetros. O A sendo igual a 30 centímetros, né? Qual vai ser então o nosso valor de x? Então eu estou colocando a equaçãozinha está aqui, certo? No lugar do A, ele colocou o valor de 30, certo? E a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui agora. Então temos x igual a 105. Como assim, professor? Como é que você encontrou esse valor de 105? Na verdade, você vai pensar em algum valor que você vai colocar no lugar do x para esse resultado aqui dar 240, tá certo? E se vem aquelas regrinhas de passa para um lado, passa para o outro, que a gente já está cansado de ouvir. Mas bora lá, bora entender como é que foi feito aqui então. Se você tem 2x mais 30 tem que ser igual a 240, só relembrando um pouquinho o que a gente já está acostumado a fazer, o 30 está positivo, passa para lá negativo. Então, 2x igual a 240 menos 30. Ou seja, 2x é igual a 210. Concorda comigo? 240 menos 30, 210. Ok, terminando aqui então, o x, o 2 está multiplicando com o x, eu vou deixar o x sozinho, como está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, fica 210 dividido por 2. Sendo assim, o nosso resultado aqui é igual a 105, como a gente mostrou aqui. Certo? Então, você chega passando para um lado, passando para o outro, a gente já sabe que a gente chega no resultado final. Mas observa só, o que ele faz aqui no final? Podemos resolver a equação considerando A um número conhecido, como de fato ele é. Como 2x mais A é igual a 240, certo? Isolando a incógnita x, obtemos x igual a 240 menos A sobre 2. Entenderam alguma coisa? Não, também não. Mas bora lá, bora tentar entender. Vou apagar aqui então e vamos mostrar o que ele quis dizer com isso aqui. Olha só, o que ele está deixando aqui? Ele, ao invés de deixar dessa forma aqui, 2x mais A igual a 240, ele está deixando logo, né, tudo a partir de x, isolando x, certo? Então, bora lá. Se você tem 2x mais A igual a 240, o que eu vou fazer? Se eu for deixar só o x sozinho aqui, eu vou ter que passar tudo que está do lado dele para o outro lado. Concorda? Igual a gente resolveu a questão anterior aqui agora, que a gente acabou de mostrar, eu acabei de apagar. Então, o A vai passar para lá negativo.
Então vai ficar 2x é igual a 240, 240 menos a, que o a era positivo, passou agora negativo, certo? O 2 está multiplicando com x, eu quero deixar o x sozinho, então eu isolo o x, fica 240 menos a, e o 2 que estava multiplicando passa para cá, dividindo. Olha que coisa mais fácil. Não é tão complicado como o livro mostra, né? Então, a gente acaba de isolar aqui, ó, a incógnita x, porque aí agora fica mais fácil. Sempre que eu tiver o valor de a, né, por exemplo, se eu quiser colocar aqui o valor de a igual a 30, como foi mostrado ali, eu coloco já aqui, ó, 30, vai ficar o quê? 240 menos 30, 210, 210 sobre 2, igual a 105, como a gente já havia mostrado anteriormente. Ah, professor, precisa sempre fazer isso? Não. Ele vai facilitar, porque você pode pegar uma questão que fala assim, considere A igual a 30, como está mostrando aqui. Mas pode ter uma letra B, considere A agora igual a 40, igual a 50. Então, você fazendo dessa forma aqui, ó, você consegue só simplesmente substituir o A aqui, certo? Pelo valor que foi dado, e você já faz de forma automática, faz de forma mais rápida o resultado dessa questão. E isso é o que a gente chama na matemática, ó, de solução geral. Ou seja, você colocou a solução com a incógnita x, né, deixando todas as incógnitas aqui, o x, né, e o a aqui junto, né? E na hora que você for, a questão pedir para você substituir o a, você já sabe que pode fazer direto nessa questãozinha aqui, nessa equaçãozinha aqui, ok? Resolução de uma equação literal. A gente acabou de mostrar anteriormente, mas existe na matemática todo um conceito por trás disso, de passa para lá, passa para cá. E é o que a gente vai mostrar agora. Precisa fazer dessa forma? Não. Tá bom? Vocês precisam entender o que acontece, o que é isso de passar para um lado, passar para o outro, tá bom? Para que vocês não pensem que vem do nada. Nada na matemática vem do nada, tá certo? Então, bora mostrar aqui. Para resolver a equação literal do primeiro grau na incógnita x, procedemos de maneira parecida com a empregada na resolução de uma equação do primeiro grau, em que temos o parâmetro um número conhecido, tá certo? Obtemos assim um valor para x em função dos parâmetros. Então bora lá, bora ver como é que a gente vai resolver. Você tem aqui 2x menos 4t ao quadrado igual a 8. Naturalmente, o que a gente faria? Vamos colocar ela aqui, para a gente perceber o que foi feito. 4t ao quadrado igual a 8. Pronto. Se eu quero isolar o x, então tudo que está do lado do x eu passo para o outro lado. Então, esse menos 4t ao quadrado, ele vai todo para o outro lado. Então, vai ficar só o 2x aqui. Se é menos, vai passar mais. Então, vai ficar 8 mais 4t ao quadrado. Ok? O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 8 mais 4t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, você acabou de isolar, você acabou de ter aqui, ó, a equação, a solução geral da equação. Ah, professor, por que está diferente desse resultado aqui? Porque é o seguinte, chegando aqui, você pode perceber, ó, consigo simplificar alguma coisa? Consigo, porque se eu estou dividindo tudo por 2, eu posso pegar o 8 e dividir por 2, e posso pegar o 4 e dividir por 2. Então, eu vou obter que resposta 8 dividido por 2 dá 4, mais 4 dividido por 2 dá 2. E a gente chega basicamente no que está mostrando aqui, tá certo? Mas assim, matematicamente falando, o que acontece com esse negócio de passa para lá e passa para cá? Vamos entender aqui, ó. Você pegou aqui, ó, 2x menos 4t ao quadrado. Perceba que o que a gente ia passar para o outro lado era esse aqui, né? O menos 4t ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo? Na matemática, a gente pode, numa equação, ou seja, numa igualdade, você pode somar ou subtrair algo dos dois lados. Então, você pode acrescentar, por exemplo, você pode somar 1 mais 4, só que se você somar de um lado, você tem que somar do outro, né? O que você faz na matemática... pense que essa equação ela é que nem uma balança, certo? Eu estava trabalhando com os meninos do 7º ano e aí lembrei desse exemplo aqui. A equação, na verdade, ela é uma balança. Uma balança ela só vai ficar equilibrada quando você tem o mesmo peso de um lado é o mesmo peso do outro, não é isso? Então, a equação é a mesma coisa. Se você acrescenta o 4 de um lado, né, nessa igualdade ali, você tem que acrescentar um 4 também do outro. Então, é isso que a gente chama de passa para lá e passa para cá. Então, observa só, o que eu fiz aqui? Se eu acrescentar um mais 4t ao quadrado desse lado esquerdo, eu tenho que acrescentar um mais 4t ao quadrado também do lado direito, certo? Só que quando eu acrescento isso, o que eu tenho? Eu posso cortar esse aqui com esse aqui, porque é o mesmo valor, né? Só que sinais opostos, ok? E aí o que ficou? Ficou ó, o mais 4t do lado de cá aparecendo. Onde é que ele está aqui no nosso resultado? Está aqui, ó.
certo? Então, por isso que a gente fala que passa para o outro lado com o sinal trocado. Na verdade, não é passar para o outro lado com o sinal trocado. É você equilibrar aquela equação colocando uma soma, uma subtração, multiplicação, uma divisão, só que dos dois lados, dos dois termos, né, dessa igualdade. Tá bom? Mas a gente fala passa para um lado, passa para o outro, porque para fazer, ela é mais rápido do que você pensar em algum valor para você equilibrar aquela equação. Certo? Da mesma forma, aqui, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando 1 sobre 2 de cada lado, certo? E aí, quando você multiplica 1 sobre 2 de cada lado aqui, você vai cortar esse 2 daqui com esse 2 daqui. Ou seja, o x ficou sozinho, ficou só um x. Então, por isso que ele ficou só o x aqui, certo? E aqui vai ficar a mesma coisa. Ó, o 2 aparecendo aqui embaixo, ó. Onde é que estava esse 2 no nosso? Está aqui embaixo também, ó. Certo? O que era o quê? Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Foi isso que a gente fez. Mas aqui não. Aqui ele multiplicou 1 sobre 2 de cada lado. Perceba que o processo é mais complexo. Mas eu tenho que mostrar a vocês, porque, é como eu falei, na matemática nada é por acaso. Certo? Então tudo tem uma justificativa, tudo tem um porquê. Certo? Ah, professor, eu preciso seguir isso aqui? Não, acabei de falar. Né? Você pode fazer da forma que a gente já está acostumado a fazer, porque é bem mais fácil fazer dessa forma aqui. Mas você precisa entender que o que ocorre é isso aqui. É você somando, subtraindo, multiplicando, dividindo algo dos dois lados dessa igualdade. Né? O primeiro termo e o segundo termo. Tá certo? Mas a gente vai chegar no mesmo resultado final. E agora chegamos na delícia da matemática, na melhor coisa da matemática, que é, de fato, a equação do primeiro grau, né? E melhor ainda, como eu falei no início da aula, vai ser posteriormente quando a gente falar de equação do segundo grau. Então, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, perceba que são duas incógnitas, tá bom? Aqui a gente não está falando da equação literal, como a gente mostrou anteriormente. Aqui você vai ter duas incógnitas. Então, você vai trabalhar com x e y, por exemplo, tendo que descobrir os valores de x e de y, certo? Vamos entender aqui a situação 1. No mercado, ver o peso, Benedito tem uma banca de camarão e Isabel uma banca de farinhas. Veja os preços abaixo. Então você tem aqui o camarão custando R$ 16,00 o quilo e você tem aqui a farinha branca custando R$ 2,50 também o quilo. Ok? Como podemos expressar o gasto de R$ 10,00 na compra de certa quantidade de farinha branca e outro tanto de camarão por meio de uma sentença algébrica? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou comprar o camarão e eu vou comprar a farinha, mas eu só vou gastar R$ 10,00 na compra dessas duas coisas. Então, eu preciso saber quanto que eu posso comprar de camarão e quanto que eu posso comprar de farinha para que isso me dê um total, né, de R$ 10,00. Então, representando por x e y, respectivamente, a quantidade de farinha e a quantidade de camarão, ou seja, como ele está falando respectivamente aqui, ó, o que é o x? É o primeiro que aparece aqui, que é farinha. O que é o y? É o segundo, que é a quantidade de camarão. Então, eu posso dizer o seguinte: se a farinha custa R$ 2,50, eu posso dizer que é 2,50 ou 2,5 vezes x. O x, no caso, é a quantidade de quilogramas que a gente vai comprar da farinha, certo? Mas, se eu sei que o camarão custa R$ 16,00, então eu posso colocar 16 vezes y, que é a quantidade, né, o tanto que eu vou comprar de camarão. Na hora que eu fazer essa soma aqui, eu tenho que ter um total de R$ 10,00, ok? Então, esse aqui é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Perceba que nosso interesse inicialmente não é resolver essa equaçãozinha, certo? É só mostrar como é que se apresenta uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Situação 2. Irineu comprou fios coloridos de 20 centímetros de comprimento para formar figuras retangulares. Se ele usou um fio inteiro para cada figura, que medidas os lados dessa figura podem ter? Veja alguns exemplos de figuras formadas por Irineu. Então, ó, ele comprou 20 centímetros para formar cada figura dessa aqui. Ah, professor, mas aqui só tem 10. Sim, você tem 10 nesse lado com esse lado. Mas aqui você tem mais 2 e aqui você tem mais 8. Então, você tem 20. Aqui é a mesma coisa. Você tem 10 também, mas aqui você tem 6, ó, e aqui você tem 4. Então, você tem 20 também. Aqui você tem 5. Então, aqui tem 5 e aqui tem 5 também. Você acaba tendo 20 também. Tá certo? Então, foi só uns exemplos de como ele poderia formar essa figura com 20 centímetros, né, total aqui. O perímetro de todas as figuras retangulares que Irineu pode formar é 20 centímetros, como a gente acabou de mostrar no slide anterior. Logo, o semiperímetro, o que é semiperímetro, professor? É a metade do perímetro, tá bom? Então, o semiperímetro é 10 centímetros. Lógico, né? Se o perímetro é 20, então o semiperímetro é 10, porque a metade de 20 é 10, ok? Então, representando por x e y
respectivamente, a largura e o comprimento. Então, ó, x é largura, y é o comprimento, certo? Porque ele fala, ó, respectivamente, então na mesma sequência. Em centímetro dessas figuras, podemos escrever, então, x mais y igual a 10. O que ele está representando aqui? A largura e o comprimento. Ora, vamos voltar aqui na figura anterior, ó. Largura e o comprimento. Largura e o comprimento, ok? Então, pode ser demonstrado através dessa equação aqui, x mais y igual a 10. Esse é outro exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y. Lembrando, normalmente aparece como x e y, mas já cansei de falar para vocês também que pode ser qualquer outra letra, mas geralmente a gente adota as letras x e y, ok? Então, chegamos no conceito que equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, é uma sentença matemática que pode ser reduzida a uma sentença do tipo ax mais by mais c, sendo a, b, c números reais em que a e b são não nulos. Ah, professor, não entendi nada. Pois é, eu sabia, porque realmente, como eu falei, eu sempre falo, conceito a gente não entende, né? Mas vamos explicar. Observa só, x mais y igual a 10. Onde é que aparece esse ax mais by é igual a c? Ó, aqui seria o nosso ax, aqui seria o nosso by e aqui seria o nosso c. Então, se eu chegar para você na equação do primeiro grau e falar assim, ó, me mostre quem é A, quem é B e quem é C. Então, você sabe que o C já está de cara aqui, né? O C é igual a 10. Mas quem é o A? O A é quem acompanha o X. Quem é que está aqui do lado do X e que não aparece? 1. Não é isso? Então, seu A é igual a 1. E quem é o B? Quem é que está do lado do Y, que também não está aparecendo nesse caso aqui, também é 1. Então, você tem A, B e C aqui, né, nesse desenho que eu fiz aqui agora, escrito dessa forma aqui. A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 10. Ah, professor, por que ele fala que A, B e C são reais e por que ele fala que A, B são não nulos? A e B tem que ser não nulos. Porque olha só, crianças, se eu colocar aqui o A igual a 0 e o B igual a 0, o que eu vou ter? Eu vou ter 0 mais 0 igual a 10. Isso aqui está certo? Não. Então, por isso que ele fala que A e B não podem ser nulos. Ok? Podemos atribuir valores numéricos reais à equação do primeiro grau com duas incógnitas e verificar se eles satisfazem a equação. Então, observe como Pedro verificou se o par ordenado... O que é par ordenado? Ó, par ordenado você vai ter aqui dois números separados por uma vírgula, onde esse primeiro número representa o x e esse segundo número representa o y. A gente costuma utilizar muito isso aqui na representação de gráficos lá no plano cartesiano, que vocês possivelmente já ouviram falar sobre isso, né? Então, mais na frente a gente vai voltar a falar sobre o plano cartesiano, na hora que a gente for representar graficamente uma função do primeiro grau e também uma função do segundo grau. Mas a gente precisa saber que quando a gente fala de par ordenado, esse primeiro aqui é o meu x e esse segundo aqui é o meu y, tá bom? Satisfaz a equação 3x menos y igual a 10. Ou seja, para eu saber se esse par satisfaz a equação, eu tenho que substituir no lugar do x, eu vou colocar 1, e no lugar do y, eu vou colocar menos 7. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó. 3 vezes, ó, no lugar do x coloquei 1, menos, aqui, ó, esse menos aqui, menos 7, que é o valor de y. Isso tudo tem que ser igual a 10. Então, 3 vezes 1 é 3, menos com menos dá mais, então fica mais 7. 3 mais 7 é igual a 10. 10 é igual a 10? Sim. Então, essa sentença ela é verdadeira. Ou seja, esses valores, esse par ordenado aqui, 1 e menos 7, satisfaz essa equaçãozinha aqui, satisfaz, ele encontra o resultado dessa equaçãozinha aqui. Ok? Bem, meus amores, ó, a aula de hoje ela poderia se estender um pouquinho mais. Só que o que a gente vai ver daqui para frente agora sempre é muito complexo, tá bom? Todas as aulas aqui se tratando de equação, a gente precisa ir com calma. É um conteúdo que a gente vai ver durante a nossa vida estudantil, né? Ensino médio e tal, até lá a gente vai estar encontrando esse tipo de conteúdo aqui. Então a gente precisa falando aos poucos. Primeiro, eu queria que vocês entendessem o que é uma equação do primeiro grau, né? O que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? O que é um par ordenado, para que serve esse par ordenado? Para a gente colocar ali
na hora de representar o gráfico, para a gente colocar no plano cartesiano, certo? E nas próximas aulas a gente vai mostrar, né, esse restante do conteúdo, tá bom? Então a gente vai mostrar como é que representa isso graficamente e futuramente um pouquinho mais a gente vai falar um pouquinho sobre a equação do segundo grau, tá bom? Então eu quero para vocês aqui hoje a questão 2 da página 263, a questão 3 da página 267. Apenas duas questões, lembrando que no sábado nós temos mais uma videoaula gravada, certo? Então a gente vai continuar esse conteúdo de equações, certo? E se organizem para que vocês consigam resolver todos esses exercícios aqui, os de hoje e os de sábado, porque possivelmente a correção vai ser tudo de uma vez só na próxima semana, tá bom? A gente fica por aqui hoje então, um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau.